A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estamos mais uma manhã para estudarmos mais um pouco acerca dos sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com muita alegria e também com uma carga de responsabilidade muito grande que o pastor Gedeon Júnior pediu que ministrássemos esse estudo, né? Tem tanto estudo assim que seria um pouco mais gostoso, mas justamente esse sinal o nosso pastor deixou a nosso cargo. Essa manhã, meus irmãos, só já deixar aberto aqui, nós estudaremos sobre o quarto sinal. O quarto sinal que, de uma forma direta, mais cedo ou mais tarde, a pergunta não é se, mas a grande pergunta é quando, mais cedo ou mais tarde, nos atingirá, que é a perseguição. A perseguição, quando nós pensamos em sermos perseguidos por conta do Evangelho, quando olhamos os mártires, né? Nós falamos, olha que coisa linda, os nossos irmãos que morreram por amor a Cristo. Mas a grande pergunta é, e quando essa perseguição vier sobre a minha vida? E quando essa perseguição vier sobre a sua vida, como nos portaremos? Como será? Mas Cristo já tinha nos alertado que neste mundo teríamos aflições, que seríamos odiados, que seríamos perseguidos por conta do Evangelho, não é? E o texto áureo dessa manhã, eu peço que os irmãos abram, em Mateus 24, 7, quem tiver aí com a revista é só olhar o texto áureo, para que possamos ler juntos. Mateus 24, 7. Todos acharam? Amém? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Fechemos os olhos, irmãos. Senhor Deus de amor, Deus de graça, aqui está a Tua palavra, Senhor. Aqui está esse estudo, Pai, te pedimos, abre as mentes, abre os corações, fala a cada um, Senhor, como Tu falastes comigo, inquieta, Pai, para que possamos notar os sinais da Tua vinda, que se aproxima, o sinal da Tua vinda que está mais próxima do que nunca, Senhor. Fala às nossas mentes e aos nossos corações, que estejamos abertos para escutar todo o alerta que Tu tens a nos dar esta manhã, Senhor, e age de uma forma poderosa, para que nos tornemos ainda mais ligados na Tua volta e nas Tuas promessas, Pai. Amém, Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, o sinal que iremos estudar hoje trata-se da perseguição. Perseguição, mas por que vai surgir essa perseguição? O porquê tem que se cumprir essa perseguição? Quando somos chamados para servirmos a Cristo, quando somos chamados para sermos luz do mundo, para sermos sal da terra, o sal ele faz o quê? Salga, ele impede o apodrecimento, a luz ela faz o quê? Quando ligamos uma luz ela mostra os defeitos, ou seja, como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesus, se estamos em Sua palavra, vamos incomodar. Se estamos seguindo os Seus preceitos, nós vamos mostrar os defeitos do mundo e, por consequência, sofreremos perseguições. Mas o estudo dessa manhã, ele serve o quê? Para mostrar como tem se intensificado a perseguição aos cristãos durante os séculos. Durante os anos, e se nesse século que estamos vivendo, século 21, se está havendo perseguição, se realmente está acontecendo perseguição, então vamos iniciar aqui
Jojo, o slide aqui, como é que eu faço? Pronto. A perseguição aos cristãos tem seu início primeiro em Jerusalém. Após a morte e ressurreição de Cristo, o que ocorre? Para lá, para cá. Pronto. Judeus começando a perseguir os cristãos. Os irmãos certamente sabem o que essa imagem representa. Essa imagem representa o quê? Estevão, nosso primeiro mártir, nosso primeiro irmão perseguido, morto, por amor ao Evangelho. Mas se a perseguição ficasse ali só entre os judeus contra os cristãos, menos mal. Mas não. Essa perseguição se estende por todo o Império Romano. Veja aí o que acontecia. Crentes, nossos irmãos nas arenas sendo lançados aos cristãos, isso aí era uma prática de diversão para os romanos. Veja essa outra imagem. Os irmãos sendo usados como tochas humanas. Olha ali, corrida de biga e os crentes incendiados, sendo usados como tochas humanas. E em Roma nós tivemos simplesmente 10 perseguições. A primeira, se deu aí um quadro muito famoso dos chefes, iniciadores da nossa fé em Cristo sendo perseguido na arena. E aí nós temos o quê? Nossas igrejas. Na época da perseguição. Sabe o que é isso, irmão? Faz ideia do que é isso? Cemitérios romanos. Eram aí que eram os templos. Era nesse local que os nossos irmãos se reuniam. E nós que muitas vezes, trazendo para a nossa realidade, temos um templo bonito. Podemos adorar a Deus em segurança. Muitas vezes não damos o real valor. Olha aí nossos irmãos onde se reuniam. Quando vemos aí a primeira perseguição das 10, foi desencadeada pelo imperador Nero, no ano de 67. Veja a foto do cidadão. O que aconteceu? Nero, todo mundo sabe, tacou fogo aonde? Em Roma. Há uma certa divergência, mas tudo leva a crer que foi realmente Nero. E com isso ele imputa a culpa aos cristãos. E com isso inicia grande perseguição. As atrocidades que Nero fazia eram tão grandes, aos nossos irmãos eram tão grandes que não vamos trazer todas, vamos falar apenas de algumas. As brutalidades eram tais que até os próprios romanos foram movidos pela compaixão. Olha o nível de brutalidade contra os cristãos que Nero desencadeava. Nero desenvolveu, meus irmãos, requintes para as suas crueldades e inventou castigos que só uma mente extremamente maligna poderia conceber. Veja aqui, em particular ele fez com que alguns fossem costurados em pele de animais selvagens. Você quando leva um furo no braço, já não dói? Imagina você ser costurado em pele de animal selvagem e depois ele lançava os nossos irmãos para serem destroçados por essas feras. Nero ainda, outras vezes foi o que mostramos na primeira figura, ele encharcava de cera inflamável o corpo dos nossos irmãos, atava-os, amarrava-os a postes em seu jardim particular e lhes ateava fogo para que ardessem como tochas de iluminação. Imagina Nero passeando em seu jardim particular, com uma de suas amantes concubinas, em plena noite, sendo iluminado por quem? Pelos cristãos. O cheiro de pele queimada, irmãos, é um cheiro horrível. Mas esse homem achava um odor maravilhoso. Esse era Nero. A segunda grande perseguição que nós tivemos foi sob o domínio de Imperador Domiciano. Olha aí, o nosso Imperador Domiciano.
ele seguia a mesma linha de atrocidades de Nero. Aqui abro um parêntese para os irmãos, que é o seguinte: as 10 perseguições que tivemos não era uma atrás da outra. Vinha uma perseguição, tínhamos um período de paz. Outra perseguição, outro período de paz. Depois de Nero, tivemos 30 anos de paz. E aí, Domiciano sobe ao poder. Entre os numerosos mártires nesse período de Domiciano, nós temos Simeão, que foi nomeado bispo de Jerusalém, e João, que foi exilado na ilha de Patmos. Flávia, veja bem, a Flávia, filha de um senador romano, foi quem ditou a seguinte lei: que nenhum cristão, uma vez trazido ao tribunal, fique isento de castigo sem que renuncie à sua religião. E os cristãos daquela época, como é que eram? Eram os famosos crentes raiz. Nega Cristo? Não. Quebra uma perna. Nega Cristo? Não. Eles iam até o fim. Veja, meus irmãos, durante esse reinado foram escritas várias histórias, inventadas com a finalidade de causar o quê? Dano aos cristãos. Na atualidade, qualquer semelhança é mera coincidência? Tudo bem que temos alguns irmãos que dão causa a serem difamados, né? E que aprontam. Mas, normalmente, o que a mídia gosta de fazer? Veja aí, não é de hoje essa prática, não. Tal era o fanatismo na época dos pagãos, que qualquer coisa que acontecesse era culpa de quem? Dos cristãos. Teve uma enchente, é culpa do Elto, morre. Teve um terremoto, culpa do Elias, crucificado. Teve uma pandemia, culpa do Heber. Tudo era culpa dos cristãos. O fanatismo era tão grande nessa época que tudo, absolutamente tudo, era culpa dos cristãos. A terceira perseguição que nós temos contra a igreja, meus irmãos, foi dada por esse cidadão aí, Trajano. Ele era um pouco mais light. Trajano era uma pessoa um pouco mais comedida. Veja o seguinte: ele não tinha a crueldade de Nero e nem de Domiciano. Em uma carta enviada a Plínio, nós podemos ver que, olha o que ele fala: não se deve andar atrás dessa gente, deixe essa gente para lá, mas, se alguém deles for pego e renunciar ao cristianismo e mostrar sua sinceridade, suplicando os nossos deuses, alcançará o perdão. Deixa eles para lá, mas se não confessarem, tortura. A quarta perseguição do Império Romano, Marco Aurélio, veja aí, continuando com as mesmas atrocidades, no mesmo nível. Veja que Marco Aurélio, a atrocidade dele parece que, à medida que ia surgindo novos imperadores, eles iam melhorando a tortura, a forma de fazer os cristãos sofrerem. Era de tal calibre que, veja, os espectadores que viam as atrocidades, eles simplesmente estremeciam de horror, ficavam atônitos. Você sabe o que é uma pessoa ficar estremecida, atônita? Tem uma expressão que se usa no meio policial, que é fulano colou as placas. Sabe o que é colar as placas? Numa situação de perigo extremo, mesmo um soldado, um policial mais bem preparado, pode simplesmente colar as placas. Fica parado e não sabe o que fazer. Isso acontecia com quem assistia às torturas. Ficava atônito, colava as placas, não tinha reação. Mas principalmente diante de quê? Da coragem dos que sofriam. Aqui, alguns dos mártires eram obrigados, só para os irmãos terem noção, a passar com os pés já feridos sobre espinhos, cravos, conchas afiadas, e outros eram açoitados até que seus tendões e veias ficassem expostos. Meu irmão, para um tendão ficar exposto, já apanhou muito. E depois de haverem sofrido os mais
atrozes tormentos inventados, eram mortos da forma e maneira mais cruel que podia existir. Inventavam várias formas, várias maneiras. Nessa hora a gente lembra daquela música, né? Sempre vou lembrar da bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, misericórdia, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Glória a Deus. Já pensou, meu irmão, o nível de perseguição aqui, que sofriam? Mas vamos prosseguir. A quinta perseguição da igreja foi desencadeada por Severo. Olha aí o cidadão. E as atrocidades eram as mesmas. A sexta perseguição, Maximino. E isso ia aumentando a atrocidade. A sétima, Décio, ano 249 depois de Cristo. Veja aí a figura do rapaz. Oitava perseguição, Valeriano. Isso no Império Romano, não se percam, foram 10 perseguições. Nona perseguição, Aureliano. E a 10ª perseguição, Diocleciano. Veja a imponência. E aí depois o que acontece? Reparem nesse mapa, o mapa do Império Romano. Ali tudo que temos de verde é o Império Romano. O que temos de amarelo são as igrejas. Veja que tem igreja praticamente em todo o Império Romano. Sabe o que isso significa? Que quanto mais eles eram perseguidos, mais o Evangelho era anunciado. Tem pastor, eu escutei um pastor pregando algo que ele falou o seguinte: você quer ver a igreja crescer? Misericórdia. Que tenha perseguição. Comece a aprender crente, comece a aprender pastor, comece a aprender para ver se a igreja não cresce. Meus irmãos, vamos estar atentos para que não tenhamos que chegar a esse nível para proclamar o Evangelho. Veja ali, toda essa região do Império Romano, olha quantas igrejas tinham. Eu não consigo enxergar muito bem, mas vou tentar ver daqui. Ali na Espanha, quem morreu querendo evangelizar a Espanha? Paulo, que foi em Roma justamente para levantar o quê? Dinheiro. Mas olha os discípulos dele. Ali em Roma, igreja, olha como se expandiu o Evangelho. Essa parte de cima ali, sabe que igrejas estão ali? Éfeso, as do Apocalipse. Ou seja, quanto mais eram perseguidos, mais o Evangelho era anunciado. Mas aí o que acontece? Chega um período de paz. Oh, coisa boa! Nesse período de paz, temos o Edito de Milão. O imperador Constantino decreta liberdade religiosa no império. E após o Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio declara o cristianismo como religião oficial. Ou seja, o negócio aí ficou mais tranquilo, né? Você veja, os panteões de Roma foram convertidos em igrejas cristãs. A organização era semelhante à organização do império, criou-se dioceses orientadas por bispo, os bispos obedeciam a uma metropolita, tinha-se até um papa. Período de sossego, 200 e poucos anos de paz, sem uma perseguição, mas aí acabou? Não, temos a segunda grande perseguição, que vem com o islamismo. Esse muitos cristãos irmãos já conhecem, já viram. O islamismo começou ali, está vendo aquela parte marrom escura? Arábia Saudita, Iêmen, Omã, começou ali com Maomé. Em apenas 10 anos, Maomé conseguiu expandir o islamismo para toda aquela área.
E a grande pergunta que nos fazemos é, em 10 anos, quantas almas temos ganhado? Veja Maomé, olha o que ele fez. E depois da morte dele, expande-se ali para a área de Marrom Claro, com a expansão do califado, e depois com o califado omíada. Agora, o grande detalhe, o que é muito interessante aqui é o seguinte, olha a área onde o islamismo começou, olha para onde ele se expandiu, o que nós tínhamos ali? Igrejas. E ali, meus irmãos, se a gente acha que no período do Império Romano os cristãos foram perseguidos e massacrados de forma humilhante, sem humanidade, aí então, veja a expansão do islamismo. Olha ali, chegando em todos os locais. Olha a expansão do islamismo. Agora o mais interessante, olha um dos últimos locais que ele chega, Cesareia, Jerusalém. Será que tivemos irmãos mortos aqui? Será que tivemos perseguições aqui? E sabe o que eles fazem quando chegam em Jerusalém? O que nós tínhamos em Jerusalém? Não tínhamos o templo? Destroem e erguem justamente onde estava o templo de Jerusalém, no Monte Moriá, o domo da rocha. Veja, aí tudo é Jerusalém, Muro das Lamentações ali, e ali, aquela cúpula dourada, aquele templo do Islã, o domo da rocha. O domo da rocha, meu irmão, é o seguinte, também conhecido como cúpula da rocha, é um santuário muçulmano que foi construído no monte do templo de Jerusalém. Ele faz parte de uma maior área sagrada muçulmana que ocupa parte significativa do que é também conhecido como Monte Moriá, no coração de Jerusalém. Meus irmãos, olha como esse domo da rocha não foi construído por acaso lá. Por que tinha que ser no local do templo de Jerusalém? Vocês já se perguntaram? Por que tinha que ser no Monte Moriá? Onde foi feita a maior prova de fé de Abraão? Vocês já pensaram? Foi no Monte Moriá. E de Abraão descenderam quem? Abraão saiu, o povo de Jerusalém, e saiu a turma do domo da rocha. Veja como nada, nenhuma perseguição é feita sem nenhum objetivo. Esse domo da rocha, a cúpula, recebe o nome por ser construída sobre a parte mais alta do Monte Moriá. Depois dos muçulmanos tomarem o controle de Jerusalém, os líderes islâmicos encomendaram a construção do domo da rocha. Essa construção demorou quase 7 anos para ser concluída e hoje é uma das mais antigas estruturas islâmicas do mundo. Veja ali. E tem um detalhe muito interessante. Ali o domo da rocha. Mostrar aqui umas fotos dele por dentro. Olha aí, é uma estrutura bonita. Vocês estão vendo ali dentro que tem um pedaço do Monte Moriá? O topo. Por que foi deixado aquilo? Porque eles acreditam que ali Maomé foi assunto aos céus. Então a perseguição, meus irmãos, foi tão grande. Você veja, um local que era dominado por igrejas, perseguiram, mataram, exterminaram todas as igrejas e ainda construíram no Monte Moriá o maior símbolo do islamismo. A perseguição aí foi muito intensa. E ao passar a perseguição do islamismo, temos sossego? Não. Emenda-se a perseguição, o socialismo e o comunismo. Nesse trecho, meus irmãos, eu quero que os irmãos abram comigo a revista
na página 36. Vamos ler o que acontecia, para os irmãos terem noção do nível da perseguição, como foi mais forte. Não pense que item 2.2, página 36. Não pense que historicamente houve um descanso. Após o islamismo, passamos pelo período do comunismo e socialismo. Os regimes socialistas e comunistas adotados por diversos países, especialmente naqueles em que foi mais brutal com as religiões, notadamente cristianismo, foram União das Repúblicas Soviéticas, China, Camboja, Vietnã, Cuba, Romênia. As perseguições às religiões pelos países socialistas foram dramáticas, especialmente porque é um fenômeno de ordem pós-moderno. Você veja, está pertinho da gente, em que a sociedade já atravessou o século das luzes da evolução humana e filosófica. O terror às religiões, sobretudo a cristã, beirou a loucura, que desafia qualquer análise da ponerologia. Ponerologia, meus irmãos, significa o quê? O estudo do mal aplicado à política. Pense em tudo que é de mal, tudo que é de ruim que você pode fazer contra um povo e aplica à política. Aqui, de acordo com Courtois, eis um breve relato sobre um campo de prisioneiros da Romênia. Vamos fazer o seguinte, irmãos, essa parte eu vou ler, eu quero que os irmãos fechem os olhos, apenas escutem e imaginem o que os nossos irmãos sofriam nesse campo de concentração. Vamos lá, eu vou ler. A imaginação delirante de Turcano se excitava, sobretudo com os estudantes religiosos que se recusavam a renegar a Deus. Alguns eram batizados todas as manhãs, da seguinte maneira: enfiavam-lhe a cabeça em um tonel cheio de urina e fezes, enquanto os outros presos recitavam em volta a fórmula do batismo. Para que o torturado não se asfixiasse, de tempos em tempos, a sua cabeça, misericórdia, era levantada do tonel, para que ele pudesse respirar, e de novo a mergulhavam no magma repugnante. Um dos que sistematicamente sofreram essa tortura, criaram o seguinte automatismo que durou cerca de 2 meses. Era ele próprio que todas as manhãs imergia a cabeça no tonel sobre as gargalhadas dos reeducadores. Pode abrir os olhos, meu irmão. Vocês já imaginaram o sofrimento desse povo? E não negavam a Cristo. E nós, por tão pouco, criamos contenda, criamos confusão. Quando na verdade temos vidas boas, abastadas, temos o que comer, temos onde dormir. E esses irmãos que engoliam merda, se asfixiavam com urina. Isso é de envergonhar a mim. Isso é de envergonhar a cada um, meus irmãos. A perseguição é grande. Na época do socialismo, veja que no livro negro do comunismo, os dados estatísticos das mortes perpetradas pelo socialismo desafia todas as guerras por causas religiosas na história do mundo. Segundo o livro, são contabilizadas cerca de 100 milhões de vítimas do Holocausto comunista. E a grande maioria desse número se deu por causa de perseguição religiosa. Mas aí a gente para e pensa, tá, ok, é chocante, né?
É tocante pensar em como nossos irmãos, desde a época de Roma, eram perseguidos no islamismo, no socialismo. Mas atualmente isso não existe. Atualmente não está tendo perseguição. Veja, nós temos uma vida tranquila, podemos vir à igreja, podemos andar com a Bíblia, podemos confessar nossa fé. Meu irmão, você acha que a perseguição não existe? Você acha que a perseguição não está acontecendo? Você acha que a perseguição não está chegando ao Brasil? Quando falamos que em pleno século 21, temos irmãos sendo mortos, perseguidos, muitos ficam perplexos, não acreditam. Por vivermos no Ocidente com os direitos fundamentais assegurados, achamos que isso não ocorre. Mas nesse exato momento, em vários países temos irmãos sendo mortos, temos irmãos perseguidos, temos irmãs sendo estupradas por conta do Evangelho, e nós não temos dado o valor que é devido. Que posição temos tomado? As dores de parto estão aumentando. Eu vou mostrar aqui que nesse presente século a perseguição está muito maior. Cristo está voltando. Cristo está nos mostrando, está se intensificando a perseguição. Vai chegar. Você está preparado? Você está pronto? Os dados que eu vou trazer agora, meus irmãos, deste século 21, são alarmantes. Pense o seguinte: atualmente o que mais nós pregamos por aí, nós vemos por aí a questão o quê? Da tolerância, não é? Da tolerância. Temos que ser tolerantes. Temos que entender o lado do outro. Tais assuntos ganham força na mídia, ganham força na sociedade, ganham força nas academias, porque nessa grande família que se chama humanidade, devemos sempre respeitar a opinião do outro. A expressão dos outros, dos grupos, das minorias precisam ser respeitadas. E em muitos casos, de forma extremamente bem-sucedida, conseguem isso. Não estou dizendo aqui que não devemos respeitar, sim, devemos, mas veja, criam-se termos que identificam situações de discriminação específica relacionada a determinadas comunidades. Surgem assim termos como islamofobia, não é? Termos como homofobia. E aí começam a criar-se vários arcabouços de proteção dessa turma, dos perseguidos, não é? E seus membros vão se protegendo, vão criando leis, e quando se pertence a esse grupo perseguido, aumenta-se, por consequência, o dever de reação. Não, eu sou uma minoria, eu tenho que reagir. Eu estou sendo perseguido, eu tenho que agir. Mas o interessante é que quando você vê isso em relação aos cristãos, massacre de cristãos na Nigéria, notícia urgente, 50 mil cristãos foram queimados, você vê isso? Não. Massacre, eu vi uma manchete assim, massacre de islâmicos, eu não sei em que região, fizeram, né? Não que tenham menos importância, mas foram 200. Veja a importância que se dá. E a questão da cristofobia, a questão da perseguição aos cristãos, como fica? Vejam aqui, esse slide. Pode voltar ali, Jojo, no slide. A perseguição hoje, para os irmãos terem uma ideia como está acontecendo, ela ocorre em duas formas: na esfera de pressão e na esfera de violência.
Na esfera de pressão, nós temos a perseguição na vida privada, na família, na comunidade, na nação, na igreja, e na esfera de violência já temos a questão da morte, fechamento de igrejas, destruição, extermínio. Mas aí, para os irmãos entenderem, a perseguição nas esferas de pressão, que é o que está já acontecendo no Brasil, e acontece em várias partes do mundo, nós pegamos dados aí desse Ministério Portas Abertas. O que é esse Ministério Portas Abertas? É um grupo de irmãos que eles cuidam da igreja perseguida no mundo. E olha, eu fiquei impressionado quando eu estava estudando esse tema. Isso tirou minha paz. Inclusive, falei com o pastor Gedeon Júnior, entrei em contato com o líder do Portas Abertas, para ele vir aqui à igreja hoje à noite. Eles já estavam com a agenda cheia, mas eles virão. Uma data está marcada, eles vão. Esse líder do Portas Abertas, ele acabou de chegar da China. Ele falou o seguinte, ele falou, na China, por ser um país mais cosmopolita, aberto, lá eles têm as igrejas, para os turistas verem. Isso. Só que os chineses, para você entrar na igreja, ele tem uma polícia, um policial, para verificar quem está entrando. Ele primeiro vê qual vai ser o teor do sermão. Existe uma perseguição extrema, mas quando chegam os turistas, tem as igrejas lá funcionando. Olha aqui não, somos um país aberto. E o testemunho que ele dá é um testemunho mais incrível do que o outro. Ele vai estar aqui, estamos agendando uma data, ele vai dar aqui para os irmãos verem a realidade. Então, esfera de perseguição na individualidade, como ocorre? A pessoa não é livre para escolher qual religião quer seguir, orar a Deus dentro de casa ou num lugar público, ter a Bíblia e outros livros cristãos também é proibido. Não há liberdade para expressar a fé. Coreia do Norte. Família. A perseguição vem por meio de parentes que insistem que o cristão volte à antiga fé. O convertido é proibido de praticar a fé cristã em casa e enfrenta problemas em assuntos civis como casamento, batismo, enterro de familiares, criação de filhos, divórcio e direitos de liderança. Um cristão não pode nem pensar em casar com um muçulmano. E quando um muçulmano se converte ao cristianismo, ele sofre essa pressão aí da família, para abandonar a fé cristã e retornar ao islamismo. Olha aí, na comunidade, como ocorre? O cristão sofre pressão por meio de atitudes preconceituosas. Alguém aqui já foi discriminado por conta de ser cristão? Já sofreu alguma piadinha? Se você não tem sofrido, meu irmão, repense seu posicionamento, porque você não tem sido sal e luz no local onde você está. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de quem? De Deus. Não tem jeito. Tem local no serviço, no trabalho, que você nunca vai alcançar um cargo, porque você é cristão. Sabe por quê? Porque você não vai compartilhar do que é feito. Você não vai assinar aquele documento que todo mundo assina. Então, se você é sal, se você é luz, prepare-se para ter muitas vezes perda patrimonial aqui nessa terra. Mas o tesouro que você vai estar acumulando no céu é bem maior. Então aí, meu irmão, atitudes preconceituosas, leis, sequestro, casamento forçado, dificuldade de acessar recursos comunitários e de saúde, pressão para renunciar à fé, discriminação no trabalho, desvantagem na educação, intimações a delegacias, multas. Esse irmão, ele falou o seguinte, disse que eles auxiliando os cristãos perseguidos na Índia, em plena pandemia, o período da pandemia aumentou a perseguição de forma enorme. Sabe o que fazia? Os cristãos que trabalhavam em hospitais, a eles não eram dados máscara, EPI e luva.
não era dado para os nossos irmãos, e eles chegaram e conseguiram suprir isso. Então hoje a perseguição ocorre na nação, quando não há lei que garantam a liberdade de culto e de prática da fé. Evangelizar é considerado um crime. E em casos mais extremos, se converter também. O cristão enfrenta acusações de blasfêmia, problemas para tirar passaporte, se reunir com cristãos, expressar a opinião publicamente, entre outros. E por fim, a esfera de pressão na igreja. Há impedimento para registrar e construir igrejas e realizar atividades comunitárias, como culto, reunião de oração, batismo, aula bíblica, etc. É comum o confisco e monitoramento de materiais religiosos e de treinamentos bíblicos. Essa tela aí, meu irmão, vai mostrar de forma bem clara a intolerância religiosa, a perseguição aos cristãos. Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. Desde Roma, desde Estevão, até hoje, 70 milhões. Sendo que 45 milhões somente no século 20. Mais da metade só no século 20. O que isso demonstra? As dores de parto estão aumentando. Cristo está voltando. Quer um sinal maior do que esse? Pastor Gedão, eu acho que esse sinal da perseguição foi colocado, sabe para quê? Para Cristo pegar aqueles cristãos que ainda estão de boca aberta, achando que Ele não vai vir, e quando forem perseguidos, falar: ei, você vai querer ficar mesmo? Acorda! Eu estou voltando, olha aí a perseguição. Nos últimos 10 anos, 160 mil cristãos foram mortos. Olha, atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Já estamos há 50 minutos aqui na escola dominical, não estamos? Façam a conta. Quantos irmãos já foram assassinados enquanto estamos aqui? Dá quanto? 10 irmãos. 10 irmãos morrendo por conta da cruz do Calvário. 10 irmãos morrendo por conta da morte de Cristo, de acreditar no Senhor Jesus Cristo. E nós muitas vezes não temos ânimo nem para vir para a igreja. Muitas vezes não temos ânimo, não, é domingo de manhã para acordar, não. Eu vou acordar, meus meninos acordam cedo o dia, a semana toda. Vai deixando dormir o sono do inferno. Desperta, igreja. É hora de encontrar com o teu Deus. Eu não sei você, mas eu não quero ficar. E depois desse estudo, então, eu entrei em pânico. O Ivan, terça-feira, não foi, Ivan? Lá no serviço ele chegou, comentava isso com ele. Eu falei: Ivan, o negócio está feio. A gente tem que estar ligado, porque Cristo está voltando. Olha ali, desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta de perseguições. Saíram de seus países, fugiram. Sabe o que é você ter que abandonar sua casa? Seu trabalho. Eu imagino eu ter que sair com minha mulher, os 2 meninos, para uma terra que não conheço. Sem perspectiva de vida, sem saber o que comer. É isso que aconteceu já com 10 milhões de irmãos. E aí, só para os irmãos entenderem como as dores de parto estão se intensificando, o Portas Abertas ele faz anualmente o mapa da perseguição no mundo. O que está ali de cinza é uma perseguição menor que 40, é mais ou menos na toada que a gente tem aqui no Brasil, ainda aquela perseguição velada, né? Uma piadinha aqui, uma chacota ali, uma decisão de um tribunal ali, uma lei que quer passar por lá. O que está de verde é a perseguição alta, severa, laranja e extrema, a vermelha. Ali seria uma vermelha. Olha o mapa. Lista da perseguição de 2008. Olha ali os países perseguidos, como estava.
nós tínhamos ali ainda perseguição extrema, severa e alta. Agora observem o mapa de 2018, 2022, foi atualizado semana retrasada. Olha ali, espera aí, vamos voltar. Você está vendo que agora está tudo laranja e vermelho, e aumentou, a perseguição agora está extrema e severa. Eu anotei aqui as cores. Extrema e severa, veja, na América do Sul. Colômbia, aqui, nosso vizinho. O pessoal gosta de ir para a praia na Colômbia, né? Lá tem umas praias bonitas. Colômbia. Cuba, que não tinha perseguição, foi para a perseguição, agora não tinha mapeado, severa. México, perseguição severa. Ali, Colômbia, perseguição severa. Era alta e foi para severa. Todas essas eram perseguições altas e foram para severas. Veja ali na África, perseguição moderada, severa e alta. Olha como está agora. Só tem perseguição severa e alta. Olha ali, ó. Olha ali, de severa para alta e de alta para extrema. E aqui que não era perseguido, iniciou a perseguição logo para o extremo. Olha ali, severa. Olha ali, severa. Aí nós estamos na Oriente Médio. Oriente Médio a gente sabe que o negócio já é estreito, né? Mas olha ali, agora é tudo severa e alta perseguição. Extrema, veja. Olha ali, ó. Era severa, foi para extrema. Severa, ali era alta e foi para severa. Aí nós estamos na Euroásia, não é isso, pastor? Ásia. Extremo asiático. Eu não era muito bom em geografia, não. Só sei mais ou menos Brasília. Mas veja aí, a perseguição, como tem se agravado. Isso nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos. Oceania, obrigado, meu povo. Olha aí a perseguição. Ali era moderada, foi para alta para severa. Alta para severa. Pode voltar, Juju. Isso aí, meus irmãos, é para mostrar estatisticamente, mostrar em mapas que está ocorrendo a perseguição, que a perseguição vem aumentando, que esse sinal da vinda de Cristo está ocorrendo. E aí você fala, não, mas no Brasil, novamente foi um assunto, não, mas no Brasil ainda temos uma vida boa. Os irmãos devem se atentar a 3 aspectos principais da perseguição, que tem gerado muita hostilidade ao cristianismo. Vou falar de forma bem rápida. O primeiro, o fanatismo secularista, que tenta a todo instante eliminar a cultura cristã no Ocidente. Vocês já notaram isso? Hoje em dia, confunde-se a laicidade, confunde-se o país laico com o país laicista. Ixi, não estou entendendo nada. O que é um país laico? Um Estado laico é aquele que não vai adotar nenhuma religião oficial. Não, ok, eu sou o Estado e não adoto nenhuma religião oficial, mas vocês têm liberdade para terem suas religiões, para prestarem seus cultos, mas atualmente vem tendo um movimento, inclusive no Brasil, de termos um país, um Estado laicista. O que é um Estado laicista? É um Estado que tem aversão à religião. É um Estado que diz, não, nada de religião aqui. Que conversa é essa de símbolos religiosos? Não adoto religião e não quero saber.
preste bem atenção nas leis que estão sendo feitas, preste atenção nas decisões do STF, dos tribunais superiores. Um segundo aspecto que está relacionado frequentemente à perseguição é a zombaria e caricaturização dos cristãos na mídia, de forma irreverente. Vocês lembram aquele especial, entre aspas, de Natal, do Porta dos Fundos? Vocês lembram o que eles fizeram naquele especial de Natal? Foi parar onde? No STF. E aí o que o STF decidiu, Elton? Lembra? Não, é liberdade. Podem fazer. No carnaval, que botaram Cristo sendo humilhado por Satanás, o que foi feito? A mídia repudiou? Não. Agora pegue um símbolo do Islã e faça a mesma coisa, o que vai acontecer? É um cristão xiita. Isso é um absurdo. Mas quando é relacionado a Jesus Cristo, a Bíblia, a palavra, não tem nenhum levante da imprensa. Um terceiro aspecto é que nas academias, nas faculdades, eles querem e condenam todos que fogem da ortodoxia secular multiculturalista. O que é isso? Ou seja, eles condenam aqueles que não concordam com essa vida louca que tem atualmente. Com a pessoa querer fazer o que tiver vontade. Ah, não. Se você me reprimir, se você disser que não é certo, se você disser que isso está contra a palavra de Deus, você é um radical. É esse o pensamento que vem sendo impregnado. Meu irmão, a primeira etapa da perseguição aqui que nós temos é a desinformação. Tudo vai contra os cristãos. Está certo que tem alguns irmãos que estão pisando na bola por aí, mas normalmente eles soltam uma informação e você vê uma reportagem vendo o lado do cristão acusado? Não. Você só vê a parte da acusação, não é? Olha aí a perseguição entrando de forma... A opinião pública é alimentada, e aí a opinião pública é alimentada por essa desinformação. Já olha para o crente e põe num balaio comum, fala, é tudo bandido. Olha lá, quantas barras de ouro você recebeu hoje? Não é? E aí vai fomentando a opinião pública, e a próxima etapa é o quê? A discriminação. Todo pastor é ladrão. Diz que é santo, mas olha aí. Todo crente, é isso mesmo. Começa a discriminação. E aí os cristãos passam a uma classe de menor importância. Aqui, o autor de um estudo que eu procurei, ele diz o seguinte: concretizado esse passo da discriminação, os cristãos passam a ter a condição de cidadãos de segunda classe e sofrem um empobrecimento legal, social, político e econômico, se comparado aos demais cidadãos. E isso nós vemos no Paquistão, no Iraque. E a terceira etapa da perseguição é a concretização. O Estado, a polícia, os militares, multidões enfurecidas e representantes de outras religiões poderão impunemente agredir os cristãos. E nada acontece com os agressores. O cerco está fechando. Meu irmão, essa é a hora. Quer seguir a Cristo de verdade? Prepare-se. Não quer? Como diz o outro, é hora de vazar. Mas o que você não vai sofrer aqui, você não vai ter na eternidade. O cerco está fechando, Cristo está voltando. E aí você diz, não, mas estamos num país que preza pelos direitos humanos, pela liberdade. Tem o artigo 18, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião.
Cadê os direitos humanos lá onde nossos irmãos são perseguidos? Você acha que os direitos humanos vão nos acudir quando a perseguição aqui chegar? Meus irmãos, é um alerta, Cristo está voltando, o sinal está ficando mais forte. Tem países, só para encerrar, eu creio que os irmãos já entenderam como está aumentando a perseguição. Agora eu quero exemplificar, para encerrarmos a lição. Olhe isso aqui, eu vou ler esse texto e vou mostrar um vídeo. Veja, cadê? Direitos civis, que para nós são muito básicos, são extremamente relativizados para os cristãos em muitos países mundo afora. Em muitas comunidades islâmicas, o direito do cristão de ter sua propriedade respeitada depende de acordo com determinadas lideranças. Na mentalidade equivocada de muitos radicais, roubar propriedades de cristão é uma espécie de jihad, guerra santa. Sob a lei da Sharia, os cristãos são aceitos dentro da sociedade, mas são vistos como cidadão de segunda classe. Seu testemunho vale menos que o de um muçulmano e tem o dever de pagar um imposto por ser um infiel. Muitas vezes é negado o princípio do contraditório e da ampla defesa ao cristão. É negado o acesso a advogado. E quando consegue, o causídico é ameaçado de morte, algo muito frequente em países do Islã radical. Muitos advogados, olha aí os advogados da igreja, são condenados judicialmente. Espera aí, misericórdia, cadê a folha aqui, minha terceira folha? Só um momento, irmãos. Perdi minha terceira folha. Mas muitos advogados são condenados judicialmente por blasfemarem contra o Islã. Agora eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Quem estiver na live, a gente vai passar um vídeo de 3 minutinhos, que está na descrição do canal aí, ó. Tá? Vai estar na descrição do canal. Vai parar a reprodução para vocês de casa. Nós vamos ver aqui na igreja, vocês vejam em casa e depois retorna. Põe aí o vídeo. E eu quero que os irmãos aqui isso nos tempos atuais. Teve um outro vídeo que eu vi, eu não consegui baixar, ele é recente, é de 2 semanas, da Coreia do Norte. Sabe o que aconteceu? Lá era o país que mais perseguia cristãos, estava no topo, agora está o Afeganistão, eles estão em segundo. Bíblia não é autorizado, permitido de jeito nenhum. O que aconteceu? A criança na escola, a tia da escola é uma pessoa boa, né? Normalmente é uma pessoa que cuida do seu filho, né? A tia da escola falou, olha, vamos fazer um desafio. Quando vocês chegarem em casa, vocês vão procurar um livrinho preto, desse tamanzinho, e mostrou, porque lá eles fazem o contrabando de Bíblias, né? Bem pequeno. Vão procurar um livrinho preto. Quem achar e trouxer para a tia amanhã, vai ganhar um brinde. Uma das alunas foi, ela falou, eu sei onde o pai e a mãe escondem esse livrinho preto. Foi lá, pegou dentro do sofá e trouxe no outro dia. Tia, aqui, achei o livrinho preto. Na mesma hora ela pegou essa criança, levou para o diretor, e o diretor falou, obrigado, você nunca mais vai ver os seus pais. Você sabe o que é você não poder pregar o evangelho para os seus próprios filhos, porque se pregar você vai ser morto. Você imagina o que é você não ter a liberdade? Cristo está voltando.
Prepara-te para encontrar com teu Deus. Os sinais são claros, se intensificam. E para encerrar, eu quero ler um trecho da citação do irmão Subahashi. Vamos ler, orar e encerrar. Jojo, bota aí, por favor. É aquele slide. Se João Batista foi decapitado e Pedro foi crucificado, por que eu não posso ser preso se Jesus era inocente, mas foi humilhado e morto? Eu também não cometi nenhum crime, mas sei que o que eu passo aqui não se compara com a liberdade que eu vou ter na vida eterna. Senhor Deus de amor, Deus de graça, te louvamos, Pai, por essa escola dominical. Senhor, te louvamos porque Tu nos mostras os sinais da Tua vinda. Te louvamos porque ainda podemos pregar o Teu Evangelho com liberdade. Senhor, te pedimos pelos irmãos que estão sendo perseguidos neste momento. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que sofrem por Tua palavra, e tem misericórdia de nós, que com todo conforto, com todo amparo, com toda estrutura, não fazemos nada. Senhor, tem misericórdia, desperta-nos, Pai, porque nós queremos ter a vida eterna ao Teu lado, e prepara-nos para qualquer situação, para que estejamos firmes na fé. Te louvamos, Pai, te agradecemos e te rendemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo Jesuá, né? Senhor, aqui está teu servo. Abençoa, guarda em tua presença. Que o ministério, Senhor, que tu desses a ele, prospere e abunde, ó Deus. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, só para os irmãos não se perderem nos dados, pegue o smartphone. Engraçado, né? Antigamente a gente dizia, não abra o smartphone. Agora o mundo mudou, né? Ou sociedade líquida. Pegue o smartphone, por gentileza. Porque esses últimos dados não estão na revista. A gente, quando fecha a revista, alguns dados na época não tem, mas se você pegar seu smartphone agora, tem o seguinte, entre aí, você que está em casa me assistindo, pode entrar no o grupo que você faz parte na igreja. Érica, se você puder passar para as irmãs, o grupo das irmãs, tem aí, ó, complemento da aula de hoje. Aí está nos varões, nos pastores, está na banda, no coral, casamento. Aí faz o seguinte, clica, por gentileza aí. Ao clicar, vai abrir exatamente na página do Portas Abertas, e vai cair Lista Mundial de Perseguição de 2022. E aí tem o mapa que nós utilizamos. Porque eu tenho muito cuidado com os dados e de mostrar as fontes, para que os irmãos vejam de onde nós estamos tirando todos os dados. E aí você está vendo que agora está muito laranjado, que é uma perseguição severa, e muito vermelho, que é extrema. Aí você vai fazer o seguinte, ó, abre a página 41 da sua revista. Abre a página 41 da sua revista. Davi, volta lá nos mapas finais do estudo. Abre no mapa da sua revista. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos esse mapa aqui, que foi o último que tinha sido divulgado da revista,
que é o mapa de 2018, e comparamos com o mapa de 2022. Foi isso que nós fizemos. E aí pegamos cada região. Aí está o mapa de 2018, pode passar, Davi. Aí depois o mapa de 2022 que tiramos daqui, e depois comparamos área a área. Cada comparação, ó, ali onde era alta passou a ser severa, e pode continuar, Davi, né? Aí passa rapidinho e tal, como o Jesuá mostrou, ó. Onde era alta passou a ser severa, onde é severa passou a ser extrema, e onde não tinha passou a ter, a mesma coisa aí. Então pode tirar. E aí o que nós fizemos? Pegamos esses dois mapas e fizemos a comparação. E isso para mostrar para os irmãos que, além de aumentar a intensidade, deixou de ser alta para ser severa, onde era severa passou a ser extrema, onde não tinha passou a ter, com a página 39, que o Jesuá mostrou, você consegue mostrar o cumprimento da profecia de Cristo. Porque de Roma até hoje, 70 milhões. Só no século passado, século 20, 45 milhões, Luizinho. Meu Deus do céu, é mais do que a metade. Jesus realmente está voltando. Tá bom? Então, são dois dados importantes. E os melhores livros sobre perseguição a cristãos, e o que está acontecendo hoje, no século 21, está na página 41. Tá? Está na página 41. Cristofobia. São os dois melhores livros. Quem puder adquirir, adquira. Quem puder ler, leia. São livros fundamentais. Tá? Nós tiramos todos os dados e aí mostramos as fontes para ficar mais simples para os irmãos. Tá bom? Então, foi isso que nós fizemos. E aí, o que estava faltando na revista, que é esse mapa, até para comparar, agora os irmãos já têm acesso. Tá bom? É assim a vida. A gente tem acesso a dados e eles vão cada vez mais. Tá ok? Irmãos, tem duas posições que podemos tomar diante de uma realidade tão adversa como essa que estamos vivendo. A primeira posição é do sono. E continuar pensando, não vai me atingir. E a segunda posição é, algo está acontecendo. Há um momento diferente. E começar a orar, pregar o Evangelho e esperar o Senhor Jesus. Presta atenção. Não é para você ficar desesperado, é para você ficar alegre. Jesus está voltando. Vem para tirar a gente da grande tribulação. Perseguição mesmo vai ser os cristãos na grande tribulação. Aqueles que aceitarem Jesus em decorrência do testemunho das duas testemunhas e dos 144 mil. Esses vão sofrer. O que se sofre hoje é um nada do que esses pobres coitados sofrerão durante a grande tribulação. E é interessante que a Bíblia diz o seguinte, que eles vão morrer e vão ficar debaixo do altar. Enquanto a gente está em cima, eles ficam debaixo do altar, clamando, até quando? E Deus dizendo, calma, é até se completar o número daqueles que vão morrer durante a grande tribulação. Tá? Mas que o Senhor nos desperte. E nos desperte por quê? Porque, irmãos, o Senhor está voltando, é para nos tirar de tudo isso. Há esperança para nós. Há esperança para nós. Então, é uma brincadeira que os pastores antigos faziam, e é fundamental. Cristão é como carro antigo. Carro antigo é muito fantástico. Onde ele chega, ele prega. Não é verdade? Carro antigo, onde chega, prega. Cristão, onde chega, prega. Então, guarda isso no coração. Tá bom? Guarda isso no coração.